Você sabia que o Suriname é o único país do mundo onde o idioma oficial é o neerlandês? Mas se você conversar com os locais, eles podem responder em uma mistura de 5 idiomas, incluindo inglês e crioulo? Sim, sim, uma verdadeira exótica linguística. O Suriname, localizado no coração da América do Sul, frequentemente fica aonde distante e à sombra de seus vizinhos mais conhecidos como Brasil e Venezuela. Mas é aqui que você encontrará algo surpreendente: uma incrível diversidade cultural, desde indígenas até os descendentes de escravos africanos e colonizadores holandeses, que deixaram sua marca na história deste país. Já se perguntou por que há tantas florestas tropicais no Suriname e quais segredos elas guardam? Ou como ocorre a fusão de tradições aqui e o que isso significa para a culinária local? Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no mundo do Suriname. Revelaremos os mistérios de sua natureza impressionante, exploraremos cidades vibrantes e conheceremos as tradições únicas dos habitantes locais. Você descobrirá como um pequeno país pode oferecer uma grande quantidade de aventuras e conhecimentos que mudarão sua percepção sobre a América do Sul. Pronto para embarcar nessa fascinante jornada? Quando soube pela primeira vez que o Suriname é o menor país da América do Sul, fiquei curioso sobre como um território tão diminuto pode esconder tanta diversidade. Imagine, a área deste país é de apenas 163.820 km². É menor do que a de muitos vizinhos, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Aqui há tanta coisa interessante que dá para pensar que cada gota desse espaço está repleta de aventuras e histórias. No Suriname, você pode passear por florestas tropicais verdes, onde parece que cada árvore sussurra seus segredos, ou se aventurar em mercados movimentados, onde os locais se alegram em compartilhar com você a receita de seu prato favorito. Lembro-me de uma vez em que experimentei a sopa local com almôndegas de peixe. A combinação de sabores era tão vibrante que quase me esqueci de onde estava. E, embora muitos turistas passem por aqui, atraídos por países maiores e mais conhecidos, como o Brasil ou a Argentina, aqui no Suriname você realmente pode sentir o espírito da verdadeira América do Sul, como se o tempo tivesse parado. O Suriname não é apenas um ponto no mapa, é um universo inteiro, repleto de camadas culturais, cuja história está entrelaçada em cada rua e em cada sorriso dos habitantes locais. Portanto, se você está em busca de experiências únicas, não passe batido por esta pequena joia. Pense por um momento. Na Guiana, um dos países menos povoados do mundo, vivem apenas cerca de 600 mil pessoas. Isso mesmo, você não ouviu errado. É menos do que em algumas pequenas cidades, e a maior parte desse território se afunda na vegetação das florestas tropicais, que a princípio parecem imunes ao tempo e à intervenção humana. Aqui, a natureza reina como uma rainha, e às vezes parece que as florestas guardam seus segredos tão zelosamente quanto antigos repositórios de conhecimento. Cada passo por essas trilhas pode se transformar em uma verdadeira aventura. Você pode se deparar com espécies raras de animais ou ouvir sons inesperados que parecem vir de seres desconhecidos. Mas não pense que isso é apenas a vida selvagem. Os habitantes locais, apesar de sua escassez, são cheios de energia e prontos para compartilhar suas tradições, como se fossem a única coisa que possuem. Conheci um homem idoso que, com orgulho, me mostrava seu jardim repleto de ervas e frutas exóticas, contando como cada planta tem sua própria história. É aqui, entre os miríades de tons verdes, que se percebe que a verdadeira vida não está apenas nas cidades, com seu barulho e agitação, mas também no isolamento, em harmonia com a natureza. Assim, neste pequeno país,
você pode não apenas desfrutar da beleza dos trópicos, mas também sentir na pele como é ser parte de algo maior do que apenas um aglomerado urbano. Acontece que, no território do Suriname, onde a natureza e as tradições se entrelaçam tão intimamente quanto as tramas nas aldeias locais, a língua oficial é o neerlandês. Imagine uma pequena, mas vibrante nação que até 1975 era uma colônia dos Países Baixos, e aqui está o resultado. Em toda parte se ouve essa língua melódica, mas às vezes enigmática. Sempre fiquei maravilhado de como, em um cenário tão exótico, é possível ouvir frases em neerlandês. Você está cercado por uma vegetação exuberante e alguém com total tranquilidade discute o clima em uma língua que nunca se tornou nativa para a maioria dos habitantes locais. Isso cria um contraste surpreendente quando a natureza e a cultura colidem no ciclo da vida e você se sente como se estivesse em um filme cuja trama se desenrola em dois mundos ao mesmo tempo. Não é apenas uma língua, é parte de uma identidade que se formou ao longo dos séculos. Ouvi os locais falarem com um sorriso sobre como aprendem neerlandês na escola, enquanto se orgulham de suas raízes e tradições únicas. É como um lembrete de que, mesmo nos cantos mais remotos do mundo, existem histórias próprias que podemos ouvir e entender, se apenas abrirmos nossos ouvidos e corações. Assim, ao passear pelas ruas onde coexistem a arquitetura colonial e as construções modernas, você percebe que a língua não é apenas um conjunto de palavras, mas um fio vivo que conecta o passado, o presente e talvez o futuro. Isneskesupus. Dê uma olhada neste incrível caleidoscópio linguístico. No Suriname, além do neerlandês, você pode ouvir um verdadeiro baile de idiomas, que parece criar seu próprio ritmo de vida. O idioma crioulo surinamense, ou como é chamado por aqui, Seranam-tongo, tornou-se uma manifestação viva da mistura de culturas e, acredite, seu som é algo extraordinário. Uma vez, ouvi os moradores discutindo seus assuntos e parecia uma apresentação musical. Em uma palavra, eles poderiam facilmente ganhar um Grammy pelo melhor álbum musical, se tal prêmio existisse. E o inglês, que também encontra seus admiradores aqui, soa como se você tivesse caído em uma festa onde todos compartilham histórias sobre seus antepassados. Mas isso não é tudo. O hindi, o javanês e até o chinês, cada uma dessas línguas parece adicionar seu toque especial a este coquetel único. E sempre que você ouve, tem a sensação de estar em um teatro multinacional, onde os atores desempenham seus papéis em diferentes dialetos. Já me peguei pensando que, em um espaço tão multilingüe, a comunicação se torna não apenas uma troca de palavras, mas uma verdadeira arte, onde cada expressão, entonação e sotaque contam sua própria história. Essas línguas não são apenas uma forma de se comunicar, mas sim uma verdadeira ecossistema de significados e camadas culturais que se entrelaçam como as raízes das árvores tropicais, criando uma paisagem surpreendente da identidade. Compreender isso significa não ser apenas um turista, mas fazer parte de algo maior, que é impossível descrever em palavras. Você já se perguntou como é viver em um país onde cada canto é impregnado pela diversidade cultural? No Suriname, por exemplo, isso não é apenas uma ideia, mas uma realidade vibrante. Aqui convivem indianos, crioulos, indonésios, africanos, chineses e povos indígenas, formando uma mistura cultural única que pode ser comparada a uma imensa salada variada, onde cada ingrediente adiciona seu toque especial. Lembro-me de ter passado por um pequeno mercado, onde os vendedores, em diferentes idiomas, anunciavam suas ofertas como se fosse um verdadeiro concerto. Cada um deles trazia seu estilo, sua maneira de se comunicar,
E nesse caos havia uma ordem surpreendente. Falamos de indianos que não apenas preparam um curry delicioso, mas também compartilham suas tradições, entrelaçando histórias sobre seus antepassados em suas conversas. E bem ao lado, os crioulos, cujas frases transbordam o espírito de liberdade e independência, dividem suas visões de vida, como se não fosse apenas uma conversa, mas uma verdadeira filosofia. E os indonésios? Eles trazem consigo não apenas uma culinária exótica, mas também danças únicas que podem hipnotizar até o mais cético dos espectadores. Nesse caleidoscópio cultural, é fácil se perder, mas basta se aprofundar um pouco para perceber que cada grupo étnico aqui não é apenas parte da população, mas um mundo à parte, com seus próprios costumes e tradições. No final das contas, essa diversidade cria uma atmosfera incrível, onde cada acorde, cada nota se funde em uma grandiosa orquestra sinfônica que toca a melodia chamada Suriname. E agora vamos dar uma olhada no coração dessa maravilhosa fusão cultural, a capital do Suriname, Paramaribo. Sabe, este é um lugar que realmente vale a pena conhecer, especialmente se você ama a arquitetura colonial que parece ganhar vida sob o vibrante sol tropical. Paramaribo está na lista de patrimônios mundiais da Unesco, e isso não é por acaso. Ao caminhar por suas ruas, você pode notar como as tradições europeias se entrelaçam com as locais, criando um estilo arquitetônico verdadeiramente único. Imagine antigos edifícios holandeses com suas fachadas altas e elegantes varandas, ao lado de casas vibrantes no estilo da arquitetura crioula, que parecem gritar sua excentricidade. É como se a Europa tivesse decidido experimentar com ingredientes locais, criando um coquetel incrível de estilos e épocas. Cada passo em Paramaribo é uma viagem no tempo, onde você pode ver como a história se funde com a modernidade. Eu não consegui conter a admiração quando vi pela primeira vez a famosa Mesquita dos Manguezais, que a propósito é feita de madeira. Aqui está-te a essência de Paramaribo, um respeito pelas tradições que se combina com as realidades contemporâneas. E quando a noite chega, as ruas se enchem com os sons da música ao vivo e os aromas da culinária local, que fazem o coração acelerar. Portanto, se algum dia você estiver por essas bandas, não perca a oportunidade de passear por Paramaribo. Não é apenas uma cidade, é uma enciclopédia viva, onde cada pedra parece guardar sua própria história. O encanto inigualável de Paramaribo não se limita apenas à arquitetura e à culinária. Você sabia que o Suriname é o único país da América do Sul onde os motoristas dirigem pelo lado esquerdo da estrada? Sim, você não leu errado. Essa é uma herança da influência britânica que, à primeira vista, não deveria ter permanecido em um país com um passado colonial tão ligado aos Países Baixos. É curioso como esses laços históricos criam paradoxos inusitados, não é mesmo? Quando eu entrei no táxi, pela primeira vez, e percebi que estávamos nos movendo pelo lado esquerdo, em vez do direito como estou acostumado, não consegui conter um sorriso. É como se você tivesse entrado em uma realidade alternativa, onde tudo é um pouco diferente do esperado. E imagine, essa prática foi influenciada não apenas pelos britânicos, mas também pelos locais, que, como verdadeiros mestres da adaptação, integraram isso à sua vida cotidiana. Os surinameses são muito amigáveis e riem do fato de que possuem suas próprias peculiaridades que os destacam entre os vizinhos. Portanto, se você decidir dar um passeio por Paramaribo, esteja preparado para um pequeno choque cultural e não se esqueça de usar o cinto de segurança, pois aqui, assim como em qualquer lugar, a segurança vem em primeiro lugar. Quando se fala sobre o Suriname, é difícil não mencionar sua deslumbrante natureza. Mais de 90% do território deste país incrível é coberto por densas florestas tropicais.
É simplesmente algo extraordinário. Imagine-se em um dos últimos cantos ecologicamente intocados do mundo, onde a natureza reina soberana. Aqui você pode encontrar espécies raras de animais e plantas que existem apenas nesta parte do planeta. Sempre achei que as florestas tropicais são como um imenso oceano verde, onde cada árvore é um navio e cada cipó é uma boia de salvamento. Ao viajar por essas florestas, você quase se sente em um mundo onde a evolução trabalhou ao longo de milhões de anos, criando ecossistemas únicos. Sim, às vezes parece que você está em uma selva do filme Indiana Jones, onde a qualquer momento pode aparecer algo incrível, seja um pássaro exótico ou uma onça pintada rara. Dada tamanha riqueza natural, não é surpreendente que o Suriname atraia ecoturistas de todo o mundo. Sempre admirei as pessoas que, ao se aventurarem em lugares assim, simplesmente não conseguem conter a empolgação diante do que veem. E embora eu não possa me gabar de ter visto tudo o que este país tem a oferecer, sei com certeza que ele proporciona uma oportunidade única não apenas de desfrutar de paisagens deslumbrantes, mas também de participar na conservação da natureza. O Suriname é um verdadeiro tesouro, onde cada canto está repleto de vida e história, e, portanto, sempre há algo a aprender e a contemplar. Ao transitar pela incrível natureza do Suriname, não podemos deixar de lado a importância desse lugar na história do café e do açúcar. Pense por um momento. Os tempos coloniais, quando o Suriname fazia parte do Império Holandês, quando as plantações de açúcar e café literalmente dominavam o mundo. Sim, elas foram os principais motores da economia do país. Imagine como as pessoas trabalhavam nessas plantações, criando delícias doces que, em seguida, eram enviadas para mesas ao redor do globo. Naquela época, café e açúcar não eram apenas produtos, eram verdadeiras moedas que sustentavam nações inteiras e arruinavam outras. Quando soube disso, percebi que o café não é apenas uma bebida para nos manter acordados pela manhã, mas uma verdadeira máquina do tempo histórica que conectou diversas culturas e continentes. A propósito, hoje, quando desfrutamos de um café aromático ou adicionamos uma pitada de açúcar ao nosso chá, é importante lembrar que há toda uma história de colonialismo, tráfico de escravos e mudanças econômicas por trás disso, que moldaram o Suriname como o conhecemos hoje. E sabe, é um pouco inquietante pensar que por trás de cada xícara de café há dezenas de vidas e destinos complexos. Então, da próxima vez que você tomar um café, tente refletir sobre a incrível jornada que essa bebida percorreu e as transformações que ela trouxe ao mundo. Falando sobre as riquezas do Suriname, não podemos deixar de mencionar o principal produto de exportação, o ouro. Sim, foi exatamente isso que fez do país um dos principais players no cenário global. A extração de ouro no Suriname não é apenas um trabalho nas minas, é uma verdadeira caça ao tesouro, onde, às vezes, as pessoas precisam superar não apenas barreiras físicas, mas também enfrentar dificuldades que nós, turistas pacíficos, nem imaginamos. Lembre-se de quando você era criança e procurava brinquedos perdidos na caixa de areia. É assim aqui, só que com paz e picaretas, e claro, com apostas muito mais altas. Os mineradores surinameses, arriscando suas vidas, extraem ouro do fundo da terra, o que, convenhamos, é bem diferente de estar sentado em um café aconchegante com uma xícara de café. Este setor, junto com a exportação de petróleo e alumínio, molda a economia do país e esconde uma infinidade de histórias interessantes. Por exemplo, muitos moradores locais contam como o ouro se tornou não apenas uma fonte de renda, mas também um símbolo de esperança por um futuro melhor. E aqui surge a pergunta: como,
vivendo em um país onde o ouro não é apenas um metal precioso, mas parte da cultura e da identidade, é possível não refletir sobre como é estar na linha entre a riqueza e a pobreza? Não é surpreendente que esses pensamentos, às vezes, me provoquem uma leve ironia quando comparo meus tesouros de lojas de souvenirs com os verdadeiros lingotes de ouro extraídos no Suriname. Portanto, se decidir visitar este país, não se esqueça de dar uma passada nas minas locais e sentir como a história e a modernidade se entrelaçam no verdadeiro ouro que brilha não apenas nas vitrines, mas também nos corações das pessoas. Dando continuidade à nossa excursão pelo Suriname, não podemos deixar de lado a incrível Catedral de São Pedro e São Paulo em Paramaribo, que, acredite, não é apenas uma igreja, mas uma verdadeira joia de madeira. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não se trata de mais um templo qualquer, mas da mais alta igreja de madeira do mundo. Imagine como isso se apresenta: majestosas estruturas de madeira que parecem ascender ao céu, e cada detalhe, da marcenaria ao telhado, respira história. Lembro-me de que, ao entrar, fiquei impressionado não apenas com a beleza do interior, mas também com a forma como esse templo conseguiu preservar sua singularidade ao longo dos séculos. Foi construído no século XVIII e, como acontece frequentemente com verdadeiros mestres da arte, sua criação foi cercada por inúmeras lendas e mitos. Os moradores locais dizem que a igreja foi construída sem um único prego, e imaginar tais maravilhas técnicas é de deixar qualquer um de boca aberta. Assim, ao me deparar com essa maravilha arquitetônica, não pude deixar de me perguntar: como pessoas, sobrecarregadas pelas dificuldades da vida, conseguiram criar algo tão sublime? Esta catedral se tornou não apenas um local de oração, mas um símbolo de resistência e unidade do povo local. Portanto, se você decidir dar um passeio por Paramaribo, não perca a oportunidade de visitar esse templo único, pois ele, assim como o próprio país, nos lembra que, mesmo nas condições mais desafiadoras, é possível criar verdadeiros milagres. Você só pode imaginar, caminhando pelas ruas de Paramaribo, de repente, duas construções completamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas em espírito, se destacam diante de você. Uma mesquita muçulmana e uma sinagoga judaica que estão literalmente a poucos metros uma da outra. Não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas verdadeiros símbolos de coexistência pacífica, parecendo dois velhos amigos que, apesar das diferenças, encontram uma linguagem comum. A mesquita, com seu majestoso minarete, parece chamar para a oração, enquanto a sinagoga, com seus belos vitrais, lembra o rico legado judaico. Ao passar, não pude deixar de admirar como essas duas religiões coexistem em harmonia, fazendo de Paramaribo um verdadeiro exemplo de tolerância. Além disso, ambas as construções têm suas características únicas: a mesquita com seus azulejos vibrantes e a sinagoga com suas lindas arcos internos, que parecem contar uma história inteira. Pense em como é maravilhoso que, em um mundo cheio de conflitos e desavenças, exista um lugar onde duas culturas diferentes vivem lado a lado, criando uma atmosfera de respeito e compreensão. Talvez seja aqui, no coração do Suriname, que possamos encontrar inspiração para uma convivência mais pacífica em nosso próprio mundo. Portanto, ao passear por esta cidade incrível, não se esqueça de parar e apreciar esta única sinfonia arquitetônica, que demonstra claramente que as diferenças podem unir em vez de separar. Quando você chegar a Paramaribo, não esqueça de experimentar a culinária local, e aqui começa uma verdadeira aventura gastronômica. Não se trata apenas de comida, é uma verdadeira sinfonia de culturas, onde as influências indiana, indonésia e crioula
se entrelaçam em combinações incríveis. Por exemplo, o hot é algo que pode fazer você esquecer todas as suas dietas. Essas panquecas de batata, douradas e crocantes por fora, e macias e delicadas por dentro, foram feitas para serem servidas com algo apimentado ou salgado. E o pom é uma espécie de gratinado de taro, que me faz lembrar de como minha avó preparava seus pratos especiais quando eu era pequeno. O cheiro é tão irresistível que você está disposto a perdoar quaisquer falhas culinárias, se é que já houve alguma. Mas se falarmos de sopas, o saoto é simplesmente uma descoberta. Uma sopa indonésia de frango que consegue aquecer a alma mesmo no dia mais frio. É como um abraço da mamãe, só que em forma líquida, e aí você se encontra em um lugar aconchegante, provando todos esses sabores, e percebe que a comida no Suriname não é apenas uma forma de saciar a fome, mas uma verdadeira expedição cultural que conta a história do povo. Portanto, se você quer experimentar algo realmente único, não perca a oportunidade de saborear essa culinária maravilhosa, que, assim como a própria cidade, é cheia de vida, calor e descobertas surpreendentes. Se você acha que o Suriname é apenas mais um ponto exótico no mapa, está muito enganado. Aqui, as festas são celebradas como se cada povo tivesse seu próprio espetáculo teatral. Neste pequeno canto do mundo, são reconhecidos oficialmente tanto o Natal e a Páscoa católicos quanto o Diwali hindu, com suas luzes vibrantes e aromas de especiarias, além do Eid al-Fitr muçulmano, que é como um colorido espetáculo de fogos de artifício, repleto de alegria e união. Imagine como, no mesmo dia, nas ruas da capital, você pode ver católicos bem vestidos, indo à igreja com reverência, hindus acenando com suas luzes e doces, e muçulmanos se preparando para o almoço festivo. É como se, em uma única cidade, três festivais diferentes estivessem acontecendo ao mesmo tempo, todos se fundindo em uma grande celebração. Quando participei do Diwali pela primeira vez, fiquei impressionado com o quanto tudo ao redor brilhava. Luzes, guirlandas, sorrisos. Parecia que até o céu noturno se aquecia com essa luz. Nesses momentos, você percebe que a cultura do Suriname não é apenas um conjunto de tradições, mas uma verdadeira paleta de vida, onde cada festa acrescenta sua cor única. Se um dia você estiver neste lugar incrível durante uma das festividades, esteja preparado para ser envolvido por uma onda de emoções, aromas e, claro, uma comida maravilhosa, pois como poderia ser diferente? Quando se fala em Suriname, muitos podem se surpreender ao perceber que este país, com um passado colonial, não apenas sobreviveu, mas se tornou um dos mais pacíficos do continente. Sim, apesar de sua história repleta de eventos turbulentos e controvérsias, hoje reina a estabilidade e o nível de criminalidade pode ser considerado praticamente exemplar. Imagine só, você caminha pelas ruas da capital, Paramaribo, admirando a arquitetura única, e de repente se dá conta de que não precisa temer por sua vida, como acontece em algumas outras partes do mundo. É como estar em um conto de fadas, onde tudo que restou do passado serve apenas como pano de fundo para a vida tranquila dos moradores. Aqui, as pessoas sabem como encontrar um entendimento mútuo, e a cultura, que mescla diversas tradições, por vezes surpreende até o viajante mais experiente. No Suriname, você não encontrará ódio ou hostilidade. Em vez disso, há uma atmosfera de cordialidade e compreensão. Na primeira vez em que passei pela orla, vi um grupo de moradores locais jogando xadrez e discutindo as últimas notícias. Foi um contraste tão grande com o que estou acostumado a ver em outros países, onde cada transeunte é tratado com desconfiança. Sim, no Suriname eu senti que as pessoas realmente valorizam os momentos simples da vida,
e talvez esse seja o segredo de sua estabilidade. Mas não pense que tudo aqui é tão perfeito. A história do país é repleta de conflitos e páginas sombrias do colonialismo. No entanto, parece que os habitantes modernos fizeram de tudo para deixar isso para trás e se concentrar no que realmente importa. Suriname é um verdadeiro país de contrastes, onde a cada passo você se depara com selvas selvagens e elegantes casinhas holandesas, como se tivessem saído das telas de mestres antigos. Consegue imaginar como isso é? Você passeia pelas ruas estreitas de Paramaribo, cercado por palmeiras majestosas e edifícios coloniais que parecem quase fantásticos, como se estivessem saídos de um livro de aventuras. E é nesse momento que você percebe que Suriname não é apenas mais um país tropical, mas uma verdadeira mosaico de culturas e histórias. Aqui vivem pessoas que, por vezes, podem contar histórias surpreendentes sobre seus antepassados, sobre como sobreviveram às guerras coloniais e conflitos. Mas, em vez de reclamar do passado, elas criaram uma atmosfera única de acolhimento, onde cada um pode encontrar seu lugar. E sabe de uma coisa? Isso é realmente maravilhoso. Eu diria até que, em Suriname, interagir com as pessoas é uma aventura à parte, onde cada conversa pode se transformar em algo inesperado e extraordinário. Então, qual fato sobre Suriname mais te surpreendeu? Escreva nos comentários, vou adorar saber sua opinião. Se você gostou deste episódio, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, para explorarmos juntos os cantos mais inusitados do nosso planeta.